Bem, pessoal, a gente agora vai dar início ao estudo do movimento de um projeto, né? Dando continuidade ao que a gente começou o capítulo de movimento em duas em três dimensões. Então, para efeito de análise, um projeto é qualquer corpo lançado com velocidade inicial e que segue uma trajetória determinada exclusivamente pela aceleração da gravidade e pela resistência do ar. Aqui, a resistência do ar, para uma análise mais simples, a gente vai desprezar. Mas quando a gente estiver tratando mais na frente alguns problemas em detalhes, a gente pode levar em conta a resistência do ar. Então, a ideia-chave por trás da análise do movimento de um projeto, que é um movimento em duas dimensões, é analisar o movimento de um projeto, é tratar as coordenadas x e y separadamente. Aqui a gente está fazendo uso da ideia de vetores, né? Porque os vetores têm componentes LI, né, linearmente independentes, ou seja, a componente x não depende da componente y e a z não depende de x nem de y. Né? Então, o movimento de um projeto, a gente tem no movimento de um projeto desprezada a resistência do ar, que é o caso mais comum, né? A gente assumir que a aceleração na direção x é zero e a aceleração na direção y é menos g. As coordenadas e as componentes da velocidade em função do tempo são simples funções do tempo e o formato da trajetória é sempre uma parábola. Então, geralmente definimos a origem da posição do projeto, ou seja, a gente sempre que a gente começar um problema com lançamento de projeto, movimento de projeto, a gente define o sistema de coordenada como sendo o ponto inicial do lançamento. Então, basicamente, o que se tem é, num espaço de duas dimensões, você tem o lançamento de um projeto, ou seja, você lança ele com uma velocidade v0, um vetor v0, certo? E durante a trajetória dessa partícula, você sempre vai estar atuando a aceleração da gravidade, né? Na direção x, a gente não tem aceleração, na condição de que a resistência do ar é zero, né? Que é uma simplificação, que na verdade, na realidade dos movimentos de projeto, você tem um pouco de resistência do ar, muito menos comparado com a aceleração da gravidade que atua, né? Que no caso aqui atua só na direção y. E você sempre vai ter no lançamento de projeto uma trajetória que é uma parábola, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Aqui é um caso clássico, né, no lançamento de uma partícula, onde você tem de fato uma trajetória parabólica. Agora, a gente podemos considerar o movimento de um projeto como uma combinação de um movimento horizontal com velocidade constante, Vx, porque a aceleração em x é zero, então a velocidade Vx é sempre constante, e um movimento vertical com aceleração constante, AY igual a menos g. Ou seja, a gente vai tratar o movimento de um projeto como uma composição de dois movimentos, um na direção x e outro na direção y. Aqui a gente tem uma análise clássica assim, de como é que se dá o tratamento de um lançamento de uma partícula. Você está vendo que ela começa com uma velocidade v, que é o seu v0, né? Velocidade inicial, um vetor v, que tem componentes em y e x, certo? Essa partícula vai viajando e você, como você tem a aceleração y, inicialmente ela tinha uma componente vy grande e essa vai sendo reduzida porque a aceleração é contrária, enquanto que a componente vx, como o movimento é constante, ela sempre permanece constante, não tem alteração nenhuma. Então, nesse ponto aqui, o vy já foi reduzido, o vx continua o mesmo, o v é sempre tangente à trajetória, né? Então ele está sempre tangente. Aqui seria o ponto máximo, né? A altura máxima. A gente vai ver que nessa altura máxima a velocidade y zerou. Então o vetor v é a própria Vx, né? Componente Vx. Depois a partícula começa a ganhar velocidade na direção vertical novamente, agora na direção contrária. O Vx permanece o mesmo, o seu vetor v sempre tangente à trajetória, né? E agora o Vy vai crescer, crescer até tocar o solo com a mesma velocidade Vy inicial, né? Aqui a gente lembra daquele lançamento vertical, né? Que a partícula sobe com V e quando retorna ao ponto de lançamento, retorna com a mesma velocidade. Então, em Y é simplesmente um lançamento vertical combinado com um movimento retilíneo uniforme em X, certo? Então, a gente vai ter essa simplificação a mais, porque a gente vai conseguir quebrar o movimento em dois. Aqui, como eu havia mostrado, a combinação, né? Você tem um lançamento de projeto
e veja que o tempo que essa partícula leva para cair, mesmo lançado com uma componente de velocidade na direção x, ela leva o mesmo tempo que uma que cai com o componente Vx igual a zero. Né? Sim, aqui no caso, só está atuando a aceleração da gravidade sobre Vy, os tempos de queda são semelhantes. Aí onde a gente pode quebrar o movimento em dois, né? A demonstração de que realmente é uma composição em movimentos. Aqui eu tenho uma figura que mostra os vários instantes da trajetória de um lançamento de um projeto, o movimento de um projeto, né? Então você vê que ele partiu da origem com a velocidade v0. Esse vetor velocidade tem componente em x e em y, certo? Aí num ponto mais avançado no tempo, né? A partícula está nessa posição, o v já passa a ser v1y, né? Que é a componente da posição da partícula na posição 1, vamos dizer assim, né? Com velocidade v1. Aí eu tenho v1x, o ângulo alfa, né, que ele faz, que é a inclinação do vetor velocidade com a horizontal. Então, aqui em todos os instantes você pode decompor V1x e V1y, que são as componentes de velocidade. No topo da trajetória, a velocidade em y é zero, então só tem um componente x no ponto 2, certo? No ponto 3, a velocidade em x continua constante, não se alterou, e a componente da velocidade na direção y começa a ganhar o seu crescer em módulo, né? Tá certo? Perceba que, ó, quando ele olha para o movimento em x, todos os instantes o vetor velocidade é constante. Ou seja, porque você não tem aceleração na direção x. Enquanto que, quando você decompõe o movimento e olha para a velocidade em y, você vê que ela começa grande, decresce, porque a aceleração da gravidade é sempre oposta ao movimento na subida, chega ao ponto máximo, que o Vy é zero, e começa a cair em queda livre quando a velocidade agora está na mesma direção da aceleração e ela começa a crescer em módulo, certo? Então, essa figura mostra claramente a composição de movimento. Um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variado com a presença da aceleração g, certo? Então, essa é a facilidade de estudar o movimento de um projeto. Aqui eu tenho exatamente a demonstração da composição de movimentos, né? Aqui você tem o lançamento do projeto no momento inicial, certo? Que é uma parte daquela figura. E aqui eu faço uma decomposição desse vetor V0, né? Que eu estou demonstrando que V0 no momento inicial ele tem um ângulo, né? Que na hora que você lança um projeto esse ângulo é definido, é uma condição inicial do seu problema, certo? E aí mostra que você pode decompor esse vetor V0 em componentes y, tá aqui ela, que é V0, teorema de Pitágoras, como é cateto oposto ao ângulo, é seno, e aqui como é cateto adjacente ao ângulo, é cosseno de alfa. Então V0x, a componente x é V0 cosseno de alfa, zero, seno alfa, zero ângulo, e V0 seno de alfa, zero ângulo. Então perceba que o movimento em x é movimento retilíneo uniforme, então a função horária da posição é x de t igual a x0 mais v0xt. Em y você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, y de t é y0 mais v0y menos o meio de gt2, né, porque o g está sempre na direção contrária que a gente definiu como y positivo, né? E aí essas equações somado com a condição inicial de que você pode decompor o vetor v0 em V0 cosseno e V0 seno, a parte x é V0 cosseno alfa, a parte y é V0 seno alfa. Então você pode compor, assumindo que o lançamento da partícula é feito na origem, né? Então x0 aqui é zero, né? E y0 também é zero, você está lançando a partícula na origem do sistema, certo? E que V0x é V0 cosseno alfa. Então eu substituo aqui e esse aqui eu substituo aqui. Ó. Aí como é que fica a equação? Esse termo é x0 é zero, então fica x igual a V0 cosseno alfa vezes t, e a parte em y fica y igual a V0y, V0 seno de alfa t, menos o meio de gt2. Então veja que você
compõe o movimento de um lançamento de projeto, uma partícula, como é que o x varia no tempo e como é que o y varia no tempo. Perceba que a única variável que é comum é o tempo, né? O tempo é sempre comum, tanto em x como em y, porque na hora que a partícula tocar o chão, acabou-se o movimento, né? Supõe-se que o movimento do projeto cessou. E esse tempo ele é comum tanto na coordenada x como na coordenada y. Aqui a gente tem uma situação típica, né? Uma situação prática com a aplicação do movimento de projeto, né? O cara lança a bola num jogo de beisebol e essa bola tem ângulo inicial, velocidade inicial que o lançador joga, tem como você tem a função horária, no tempo t igual a 2 segundos, você sabe a altura, você sabe o x de t, né? No tempo posterior você também sabe a altura, porque você tem a função horária do y e a função horária da posição, então você está toda hora sabendo quem é x e quem é y dessa partícula. Você sabe o alcance final, que é a hora que ela toca no chão, né? O tempo decorrido desse lançamento é esse. Se você usa esse tempo na equação em x, você encontra o alcance, certo? Então, todas as variáveis são interligadas através de um tempo comum, né? Aqui é a exemplificação desse problema do lançamento do beisebol com as perguntas pertinentes ao problema, né? Toda vez que você vai atacar um problema que envolve lançamento de projeto, essas são as perguntas que você necessariamente vai tentar responder, né? Que é altura máxima, alcance, qual foi o tempo total, dado as condições iniciais do seu problema, né? Que a pessoa, que no caso deu a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, né? Com base nessas duas, você será capaz de responder todas essas outras questões pertinentes, né? Para isso, você tem que tratar um pouco as equações, né? Então eu estou aqui no caso com a equação y de x de uma partícula lançada com velocidade inicial. Ou seja, eu vou mostrar que o movimento y em função de x, como a gente disse no início, é uma parábola, né? Então a gente começa com quem é a componente v0x, que é v0 cosseno alfa, quem é a componente v0y, que é v0 seno alfa. Como eu tenho em x um movimento retilíneo uniforme, está aqui a equação pertinente. Como eu tenho em y um movimento retilíneo uniformemente variado, está aqui a equação do movimento. Nesse caso, x igual a x0 mais v0 cosseno de alfa 0t, né? Já fazendo a substituição pertinente. O v0y está aqui ele, né? y0, tá certo? No caso, eu ainda não assumi que eu estou na origem, então é um caso mais geral. O x0 não disse que era zero, o y0 não é zero. Aí eu pego, tiro o tempo t nessa equação, isolo o t, né? O t vai ficar igual a x, aqui no caso já fez x0 igual a zero, né? O t ficou x dividido por v0 cosseno de alfa zero. E pego esse tempo e jogo aqui, já que o tempo é comum, como eu havia falado, nos dois movimentos. E substituo o y. E aqui eu tenho uma equação de movimento, certo? Quando eu substituo t aqui, eu fico com y igual a y0, v0 seno de alfa 0t vezes o t, né? Quando eu organizo essa equação, eu encontro que y de x é do tipo ax2 mais bx mais c, ou seja, equação de uma parábola, né? Você identifica cada um dos t. Quem é c? É o seu y0. Quem é b? É o seu tangente de alfa 0. E quem é A é G sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa 0. Perceba que a equação da parábola ela só depende de que do ângulo inicial, né? O ângulo que você lança a partícula, né? O que é o que vai definir qual é a altura que ela chega e qual é o alcance, e em que região você está, qual é a aceleração da gravidade local. Por isso, lançar uma bola na Terra ou lançar uma bola em Marte ou na Lua vai fazer diferença por conta desse termo de aceleração, certo? Então, a equação dessa parábola que você encontra, y como função de x, ela depende exclusivamente do ângulo de lançamento, quando você supõe-se que todos os lançamentos são feitos na Terra, certo? Então, está demonstrado que, de fato, o problema pode ser quebrado em dois, com movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, e que a equação que rege y em função de x é uma equação de uma parábola. Bem, então esse nosso vídeo a gente conseguiu mostrar
como você tratar o movimento de um projeto, quebrando ele em dois movimentos independentes e mostrando que, de fato, a composição desses dois movimentos nos leva a uma trajetória parabólica.